Boa noite. Gostei. Boa noite bem vigoroso, né? Então, gente, vou me apresentar para vocês. É a primeira vez que eu estou dando aula aqui na terça-feira, né? Mas já tem algumas pessoas que eu já conheço aí, né? De segunda-feira. Então, eu sou Roberto Dornelles, sou trabalhador da ULI. Eu trabalho no ciclo 1, coordenando a turma de segunda-feira. Trabalho no ciclo 4, coordenando a turma de quarta-feira. E também trabalho no desenvolvimento mediúnico, nas quinta-feiras. Tá? Então, aqui na ULI, a gente faz de tudo, né? Há pouco tempo eu era aluno e hoje já estou aqui como facilitador, né? Então, a gente tem, o que eu falo, a gente sempre tem essa possibilidade aqui dentro, né? Então, é muito interessante isso. E hoje, antes de começar a aula, a gente vai fazer um combinado, tá? Vou pedir duas coisas para vocês. A primeira coisa, quando vocês tiverem qualquer pergunta, levantem a mão, que o pessoal vai levar o microfone para vocês. Por quê? Porque as aulas são gravadas e o pessoal do YouTube precisa, o pessoal da internet precisa saber o que foi perguntado. Senão eu vou ficar falando sozinho aqui e ele não vai entender o que está acontecendo, né? Então, levanta a mão, faz a pergunta para ter o contexto, tá? E a segunda, não façam perguntas difíceis, tá? Só perguntinha fácil, tá? Não, brincadeira. Brincadeira. Podem perguntar. O que eu souber, eu vou responder. E o que tem algumas perguntas que eu vou dizer, ó, lá na aula 10 do ciclo 2, a gente vai falar mais sobre isso aí, tá? Então, aqui, os assuntos aqui normalmente são bem básicos, muito básicos. Depois a gente vai aprofundando mais conforme vai passando os ciclos, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema assim muito, muito importante e muito interessante, que é obsessão, tá? Então, normalmente, quando a gente fala de obsessão, todo mundo já fica, ó, de orelha em pé, né? Obsessão. O que será isso? Vocês têm ideia do que é isso? Alguém aí tem ideia? Tem, né? Levante a mão. O microfone está chegando. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Todo mundo aqui já me conhece, então não Com preciso nem certeza. eu mais me identificar. Bem, obsessão é aquela ideia, né, pertinaz, né, é aquela sintonia que a gente faz, ou com o plano semelhante ao nosso, ou com o plano invisível. Então, o obsessor se pega, né, numa ideia central, num desejo central, ou então num tema básico, como eles chamam, e aí fica insuflando ideias no encarnado, ou mesmo desencarnado, que acontece, né? De desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, e vice-versa. Então, aquela ideia negativa, né, de agir em coisas ruins, malévolas, negativas, porque ele se compraz, muitas vezes, em ver o encarnado, ou quem ele está obsediando, sofrer, ou por vingança, ou então por um desejo que ele deseja, ou por ele quer saciar. Por exemplo, através da comida, do tabaco, do alcoolismo. Pronto, creio que já falei muito. Pronto. Não preciso dar mais a aula, ela já deu toda a aula para a gente, né? Não, brincadeiras à parte. Tem muito mais coisa do que você falou aí, tá? Você deu uma pinceladinha aí, mas tem muito, muito mais coisa aí. E no decorrer da aula a gente vai ver essa série de outros tipos de obsessão, tá? Você quer falar, Rafael? Rapidinho, também tem obsessão boa, né? Você vai falar aí. Na frente a gente vai falar. Obsessão boa, não existe obsessão boa, tá? É outra coisa. Quando é boa, é outra Pronto, coisa, vai explicar. tá? Vou explicar para vocês, tá? Então, gente, obsessão. Então, vamos lá.
Vocês vão ver que não tem nada de muito complicado, não, tá? Qualquer um de nós pode ser obsidiado, tá? Vocês vão ver. Porque basta você fazer sintonia com algum espírito que esteja na mesma sintonia sua, viu? Então, objetivo geral. Apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando o seu comportamento, tá? Então, normalmente, quando a pessoa é obsidiada, ela vai modificar a maneira dela, o comportamento dela, tá? Então, a gente vai ver isso aí bem esmiuçado aqui na frente, tá? Objetivos específicos, ó, estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. Então, a gente vai ver essa diferença entre obsessão e influência espiritual. Vocês vão ver que tem uma diferençazinha aí, só uma diferençazinha, tá? Porque influência espiritual, todos nós sofremos toda a hora, né? Tanto de espíritos encarnados como espíritos desencarnados também. E aí, mais na frente, a gente vai ver os tipos de obsessão que a gente tem. Definir os principais tipos de obsessão, ó, a gente vai dar uma passeadinha legal aí. Definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão. O que faz com que a gente se conecte com esses espíritos? E explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão, como que eles vêm e conseguem obsidiar a gente, tá? Então, tem muita coisa para a gente ver aí, tá? E aí, influências espirituais. Aquilo que eu estava falando, todos nós sofremos influências espirituais a todo momento. Por quê? Porque somos espíritos e vivemos entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, não tem como a gente não sofrer influência. E aí, ó, lá no 459, lá no Livro dos Espíritos, ó, na questão 459, olha o que eles falam aí, ó. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? O que vocês acham? É, muito mais, né? A sua influência é maior que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Tá? Então, a gente vai ver no decorrer da aula que tem alguns tipos de obsessão que o espírito toma conta quase por completo do obsidiado. Tá? E aí passam a dirigir os passos do obsidiado. Né? Então, o obsessor ele toma conta quase que total do obsidiado. Então, essa influência sempre vai existir, gente. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Por quê? Porque somos espíritos. E tanto encarnado como desencarnado, a gente sempre está sujeito a influências. Até na família mesmo, você dentro da família, você sofre influências, às vezes, do marido, da esposa, do filho. Então, sempre vai ter essa influência. Tá? E a obsessão e a influência espiritual, a gente vai ver agora o que é essa diferençazinha. É uma diferença bem sutil. Tá? Então, o que é a influência? Ó? É a ação sutil, boa ou má. Tá? Ela pode ser boa ou má. De um espírito sobre o outro, tem caráter eventual sem intenção ruim. Então, a característica da influência é o espírito não quer lhe prejudicar, ele não tem intenção ruim. Ele vem de boa, conversa com você, sem problema nenhum. E, normalmente, ele não lhe prejudica. Então, essa é a diferença. Ó. Olha aqui, ó, obsessão. É ação persistente de caráter contínuo que um espírito exerce sobre outro. É sempre negativa. Tá?
Então, a diferença da influência e da obsessão é isso, tá? A obsessão é sempre negativa. O espírito, às vezes, até ele chega e não quer te prejudicar, mas com o tempo ele vai ficando junto com você, vai trocando ideias com você e acaba sempre lhe prejudicando. Então, essa é uma das características da obsessão, é que o espírito sempre vai lhe prejudicar. E ainda, falando sobre influências espirituais. Muitos comportamentos humanos são, via de regra, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se perceba pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento e se distinguir distintas origens de ideias. Então, muitas vezes o espírito chega tão sutil, que você não sabe o que é, se é seu ou não é seu. E aí, o que a gente fala direto aqui na ULI, para que você consiga diferenciar o que é seu e do espírito, a gente precisa do quê, gente? Autoconhecimento, exatamente. Então, com autoconhecimento, você vai se conhecendo e aí você vai conseguindo distinguir o que é seu e o que é se é um espírito que está lhe influenciando. De repente, você vai dizer, peraí, não tem nada a ver. Isso aí é um espírito que está querendo me influenciar. Tá? E para que isso aconteça, eu preciso me conhecer. Tá? Sem o autoconhecimento, é super difícil você distinguir se é seu ou do espírito. Tá? Porque é muito sutil. Às vezes o espírito está ele vem com um papo muito sutil para você. E às vezes você entra e achando que é seu e não é no espírito. Diga aí, Elza. Oi, Roberto, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Eu fiquei com uma dúvida no slide anterior, que você falou que a influência ela pode ser boa ou má. Sim. Mas você falou também que a influência não tem uma intenção ruim. Isso. A minha dúvida é como é que uma influência má não tem uma intenção ruim. Como é que uma coisa má não tem uma intenção ruim? Eu não entendi isso. Não, perceba o seguinte, você pode ser influenciado, às vezes, a fazer a coisa certa ou não. Tá? Você pode ser influenciado. Quando você é influenciado, não é obsessão. A obsessão é quando é persistente, quando você tem uma coisa persistente, continuamente. Então, ele vai ficar 24 horas buzinando no seu ouvido, falando com você 1 mês, 2 meses, 1 ano, para você fazer as coisas ruins. A influência, ela pode acontecer, aconteceu agora, de repente parou, entendeu? Então, influência é sutil mesmo, é bem sutil, não é bem... vamos dizer assim, acontece e você às vezes nem percebeu, né? E quando é obsessão, não. Ele vai ficar do seu lado aqui, colocando ideias na sua cabeça, ideias, e aí passa 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano. E, às vezes, passa séculos, principalmente espíritos que estão atrás de vingança, às vezes eles ficam procurando o seu algoz por muito tempo. Às vezes a gente atende espíritos na reunião mediúnica, espíritos que estão 100 anos, 200 anos, só procurando o seu algoz, procurando, e eu não acho. Então, isso aí é muito comum acontecer isso nas reuniões mediúnicas. Esses espíritos atrás de vingança, e aí eles vão atrás da pessoa até acharem a pessoa. E, às vezes, acham, e aí querem agir da mesma forma que essa pessoa fez com eles, né? Então, a gente atende esses espíritos e tenta conscientizar eles que isso aí não vai levar a nada, né? Ele vai agir da mesma maneira que o outro agiu com você, você não vai levar a nada. Então, a vida é uma continuidade, você tem que olhar daqui para frente, não olhar o que aconteceu para trás, que não adianta. O que está lá atrás, você não consegue modificar. Tá?
O passado você não vai modificar. Você vai modificar o quê? Daqui para frente. E como é que você vai modificar? Agindo diferente. Roberto, Oi. O algoz que fica procurando a vítima, né? O algoz do mundo invisível fica procurando a vítima e algumas vezes a vítima está numa investidura carnal diferente da que conviveu com ele, né? De repente, a que conviveu com ele foi uma investidura masculina, de repente a pessoa vem com a investidura feminina. Sim. E tem vezes até que para se esconder do algoz, porque está com a consciência suja. Sim, né? mas isso aí normalmente esses espíritos que são assim são espíritos que estão, a gente vai ver mais na frente aí, que são espíritos muito ignorantes ainda, que o que diferencia é a ignorância do espírito. O espírito, para ele te obsidiar, para ele ficar lhe perturbando, o que é a ignorância dele. Tá? Então, são espíritos com um nível de ignorância muito grande. Lá na frente a gente vai ver isso, tá? Que o que o espírito obsessor tem é muita ignorância. Tá? Não tem conhecimento ainda. Então, afinal de contas, o que é a obsessão aí, ó? Lá o Evangelho segundo o Espiritismo, ó. A obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Tá? Isso aqui, mais lá na frente, a gente vai ver os 3 tipos de obsessão. Daí vocês vão entender melhor isso aí. Tá? Então, vai desde uma simples influência até a possessão, até o espírito tomar conta total do obsidiado. Então, afinal, o que é a obsessão, né? É a influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre o indivíduo, sempre desejando prejudicá-lo. Tá? Então, às vezes pode ser um espírito só, ou às vezes pode ser uma legião de espíritos obsidiando. Tá? Legião, às vezes tem legião. A gente que participa das reuniões mediúnicas, os coordenadores de mediúnicas, a gente atende direto espíritos que vêm, que querem prejudicar esses coordenadores. Então, na própria reunião, a gente faz esse atendimento. E os espíritos vêm, gente, eles vêm com muita raiva, eles vêm com muita petulância, eles se sentem seres superiores e querem comandar aquilo ali. Então, vocês imaginem o que essas influências podem causar para essas pessoas, né? Porque são espíritos que normalmente desejam o mal para a pessoa, né? Então, não querem que a pessoa conduza aquilo ali daquela maneira e tentando prejudicar. E às vezes não, muitas vezes prejudica mesmo, viu? E às vezes prejudica a pessoa e também agem nos familiares, tá? Então tem tudo isso. Então, o que a gente pode afirmar? Todos podemos sofrer um processo obsessivo, o que vocês acham? Depois de tudo que a gente falou? Sim, normal, né? Somos espíritos, gente. E ainda espíritos... Só um minuto aí. Você não entendeu a pergunta. Diga, Ana. Sim, Roberto. A primeira coisa que me veio, tudo bem, eu posso estar respondendo talvez um tanto quanto equivocadamente, mas me veio à cabeça, se você se escuda moralmente, com prece, com bom comportamento, oração sincera, claro, sempre, você vai sofrer obsessão? Bom.
que você acha? Mesmo você fazendo tudo isso, você acha que você não está suscetível a isso? Aquele Máscara de Ferro Tá. tentava, né, obsidiar Divaldo Franco, né? Tá, Tentava. mas ó, o processo obsessivo, às vezes, ele é tão sutil que a gente não percebe. Tá? Então, é super difícil, super difícil. A gente que trabalha em mediúnica, por exemplo, eu trabalho em mediúnica, a gente sofre direto esses processos. Tá? Muito mesmo. Então, E a gente resposta não perde, a é gente não percebe. positiva. É positiva. Socorro. Todos podem sofrer, independente. Pô, Divaldo mesmo não sofria, Chico, todo mundo sofre. Não, eles podem ter uma melhor maneira de se proteger, mas não é que não vai sofrer, vão sofrer também. Diga, Vânia. Eu acho que a resposta é sim. E, como a gente aprendeu, né, nós todos somos médiuns. Então, se a gente é médium, a gente está sofrendo não, né, tendo influências espirituais a todo momento. Sim. E tanto influências que podem ser benéficas como prejudiciais. Sim, Então, com certeza. A obsessão também ela é possível por causa dessa característica de mediunidade que todos nós temos. E, a partir dela, os espíritos influenciam. E pode ser um espírito, porque como nós já tivemos diversas encarnações, e nós não lembramos de todas as encarnações, Sim. e pode ter algum espírito que tenha algum tipo de vingança. Isso, pode ser um exatamente. espírito também que não tenha nenhuma relação de vingança com a gente, mas ele emplaca ali na gente, como a gente tem encarnado também, que emplaca em você e também quer. A gente vai ver mais na frente sobre isso aí. Então, é isso. Eu acho que é positivo, que a Sim, resposta é todo mundo. sim, por causa disso, pela capacidade de nós estarmos sendo influenciados a todo o tempo. E como você falou, a depender das nossas condutas, do nosso autoconhecimento e dessa conduta moral também, que a colega falou, a gente pode barrar essa influência espiritual, porque eu nem gosto de classificar como maus espíritos, que são os obsessores, mas sim pessoas sofredoras. Não, né? a gente vai ver na frente que, na realidade, esse mau espírito, a linguagem atualizada não é um mau espírito, são espíritos ignorantes ainda, muita ignorância ainda. Tá? Então, gente, como nós somos espíritos, nós vivemos como espíritos e ainda estamos num nível vibracional muito baixo, que é uma característica aqui do nosso orbe, não tem como não sofrer obsessão. É uma característica do nosso orbe, é uma característica do humano ainda, está vibrando em frequência vibracional baixa. Aí não tem jeito, vai sofrer influências. Diga, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Roberto, vou imaginar aqui uma situação. Um parente desencarna e o espírito daquele parente acompanha o encarnado, Sim. causando perturbação na vida dele. Isso. Durante um bom tempo. Isso seria considerado uma influência ou uma obsessão? Uma obsessão. A gente vai ver na frente isso aí, mais detalhadinho, tá? Mesmo que não seja um espírito do mal, digamos assim? Não. Normalmente, o espírito ele não quer prejudicar, principalmente os familiares. Quando eles vêm, eles não querem prejudicar. Eu desencarnei, então por exemplo, minha mãe desencarnou, então meu filho ela vem junto para ficar junto e com o tempo isso aí vai se transformando e vai se tornando uma coisa impossível, tanto para o espírito encarnado, como às vezes para o espírito desencarnado. A gente vai ver lá que às vezes pode acontecer o contrário. O encarnado está obsidiando o desencarnado e não livra o desencarnado não consegue sair daqui por causa dessa atração ainda que o encarnado ainda está na mesma sintonia com ele. Tá? Diga, Rafael. Rapidinho. Se pode falar sobre quarentena de Jesus, ele sofreu no deserto, sobre isso rapidamente.
Não tenho conhecimento, não tenho esse conhecimento. Não posso falar nada sobre isso. Ah, tá ok. Ô, Roberto, Não sou muito religioso para essas partes aí. ó, eu vou discordar das respostas. Sim. Nem todos podemos sofrer um processo obsessivo. Como você falou no início, a obsessão se dá por sintonia. Sim. A obsessão se dá por vingança. Se eu já conquistei um Não, não é só por vingança, não. Tem uma, obsessão- pode ser. um Pode obsessor ser. vem com o objetivo principal de prejudicar o outro. Isso. A obsessão característica é isso. Isso. Tá? A influência espiritual, não. Isso. Todos nós sofremos influência espiritual, mas Isso. nem todos sofremos obsessão. Agora, Por exemplo, todos estamos sujeitos a sofrer obsessão. Vai depender da sua faixa vibracional. então, é isso Tá. que eu ia falar. Depende, Mas aí, depende, gente... Roberto, dos meus compromissos kármicos. Por exemplo, quando você cita Divaldo, Chico Xavier, eles tiveram lá no passado Sim. um comprometimento. Obsessão também. Eles também É isso que eu sofreram tô falando, obsessão. É isso que eu estou falando. Eles É isso que eu tô tiveram lá no dizendo. passado um Sim. comprometimento que traz. E o espírito consegue identificar e vai com o objetivo de obsidiar. Eu ouvi uma palestra de Adenauer, que eu achei bastante interessante, quando ele estava citando o exemplo dele. Sim. O espírito chegou querendo derrubar, acontecer, ele fez, pode vir, meu irmão, que você vai encontrar amor. Então, se eu tenho amor para dar, como é que vai ter sintonia? Tá, mas eu faço uma pergunta, como é que é? Robélia. Robélia, você tem amor incondicional? Adenauer deu esse exemplo Não, dele. Adenauer dele. Não, mas Eu só estou assim, lhe perguntando. Agora, eu não vou me colocar numa faixa de amor incondicional, Sim. mas assim, eu, nesta vida, eu não tenho motivo consciente Então, pleno de ter um processo se você obsessivo. tem essa certeza, tranquilamente. É por isso Muito que eu bom. discordo do sim. Eu Então acho tá, que mas você tem o direito de depende, discordar sem depende. problema nenhum. Não, eu estou dizendo, porque depende Não tem problema da nenhum. situação de cada um. Sim, claro. Não tem problema nenhum, pode discordar. Aqui a gente não prevalece, não tem o que a gente está falando aqui na frente, não é absoluto, né? Se achar que não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Ó. Eu estou Bora. vendo que essa resposta aí, sim, é do livro dos médios, né? Sim. Ali. Era só isso. Sim, as imperfeições morais dão asas às ações dos espíritos obsessores. Quem é aqui que não tem imperfeição, gente? Me diga quem que não tem. Quem não tem... então não tem jeito. Mas vamos lá, vamos continuar. Roberto, Oi, boa noite. Boa Eu me noite. chamo Tânia. tudo bom, Tânia? Tudo bom. Olha, eu acredito que só o fato de nós termos encarnado no planeta Terra já nos deixa suscetíveis. Isso. Por quê? Exatamente. A energia do planeta Terra é extremamente densa. Nós não estamos 24 horas por dia vibrando no bem. A gente tem um desentendimento no trabalho, se irritou, é tudo magnetismo. A gente vibrou negativamente, porque você está irritado com raiva, não tem quem não sinta raiva no mundo, só Jesus que veio para cá. Sintonizou com um irmãozinho que está vibrando igual a você. Você pode não ter nada a ver com ele, mas ele se conectou a você e já foi. Então, eu acredito que, sim, todos nós somos suscetíveis Gente, à obsessão. É um processo muito, vamos dizer, muito sutil, às vezes. A obsessão, às vezes, é tão sutil que a gente nem percebe. Então, mas vamos lá, vamos continuar, que senão a gente não... Então, ó, e quem pode obsidiar? O que vocês acham? Todos nós. Quantas vezes a gente não se sobrepõe, às vezes querendo impor as nossas ideias a outras pessoas? Nós somos obsessores, ó, quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades a outros. Somos obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. Olha aí. Olha só isso aí. E aí, essa relação de obsessor e obsidiado aí. Ó. O obsessor
não é diferente de nenhum de nós, ó, tá? São prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos. Ó. Então, às vezes, o obsessor tem séculos e séculos perseguindo o outro, indo atrás do outro, por paixões, por vingança. Então, é complexo isso aí. Viu? As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Ó. Allan Kardec falando isso, as imperfeições morais. Então, é aquilo que eu falo, né? Não é tão simples assim, gente. E nós somos totalmente imperfeitos. Imperfeitos ainda. Se a gente não tivesse que encarnar nesse orbe, se a gente não tivesse essas imperfeições, a gente não estaria aqui. A obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsidiado. Não há um sem o outro. Então, é recíproco. Aí, ó, o um com o outro, não tem jeito. Tá? Então, sempre vai ter os dois. Para que tenha obsessor, tem que ter obsidiado. Né? E quem são os obsessores? Ó? Pessoas. Olha o que Adenário fala aqui. Ó. Não existe maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidades difíceis. Pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Ó. Não tem uma categoria de espíritos que você vai taxar ele, não. Esse é o obsessor. É um espírito que está em alto grau de ignorância ainda. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria, como se pertencessem a uma raça diferente. Ó. São pessoas que, naquele momento, estão em atitude inadequada e, muitas vezes, com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade. Isso é, não são permanentemente obsessores. Sim, um espírito obsessor, no momento que ele tomar consciência disso, ele pode voltar ao normal. Parar de obsidiar. Muitas vezes, gente, a obsessão, por exemplo, um familiar que desencarnou o familiar. O familiar vem, quer ficar junto da pessoa, porque ainda sente muita saudade, quer ficar junto. Ah, não, eu quero ficar junto, quero ficar junto, quero ficar junto. E aí, nas reuniões mediúnicas, a gente atende esse tipo de espírito. E aí, vamos conduzir, como que vamos conduzir isso? Fazendo ele entender que ele está prejudicando a pessoa, que se ele ficar ali, a pessoa não está conseguindo viver a vida dela, que ele olhe para isso, que veja e perceba. E, normalmente, ele aceita essa ideia de sair daquilo ali, sair daquela frequência ali. Né? É difícil. Normalmente, no primeiro atendimento, normalmente não aceita. Mas tem espíritos que voltam 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para ser atendido. Tá? Boa noite. Boa noite. Roberto, eu assisti a um filme esse final de semana, foi Ninguém é de Ninguém, Sim. de Zíbia Gasparetto. Numa relação de marido e mulher, ele faleceu, né? Ele desencarnou, e ele volta nessa situação aí, né? Para obsediá-la, e era por amor. Ele dizia voltar por amor. Dizia que era por amor, né? Então, ele queria ficar com ela o tempo todo, queria estar com ela o tempo todo, mas acaba que ela é influenciada por outros espíritos, que não era ele, né? Ele desejava fazer o mal, mas a gente via aquela sombra. E naquele momento eu não entendi muito bem o processo da obsessão, porque era ele e era uma legião também que ia junto. Sim,
às vezes pode vir mais de um espírito, pode vir uma legião. Tá? Gente, ó, eu vou contar um caso para vocês. A gente tinha uma cliente da gente que o marido dela comprou um material com a gente. Aí, 8 anos depois, a mulher chegou na loja novamente. Peraí. Aí, 8 anos depois, ela chegou na loja. E aí ela chegou na loja conversando com a gente. Ela, você lembra daquela vez que você vendeu para a gente fazer o edifício, não sei o que lá? Sim, eu me lembro. Poxa, meu marido... Né? E ela falando do marido dela assim, com o maior entusiasmo, como se o marido estivesse do lado dela. Aí eu disse, poxa, mas e aí, como é que ele está? Ele está bem? Não, ele morreu. Em quanto tempo faz que ele morreu? 8 anos. Imagine, 8 anos que a pessoa tinha desencarnado e ela falando como se o marido estivesse do lado dela. Olha a obsessão que é isso. Imagine, o cara está 8 anos preso aqui, não consegue se desprender, não consegue seguir a vida dele por causa disso. Então, são casos assim muito, muito interessantes. Viu? Então, ó, quem são os obsessores? Ó? Gente como a gente que sofre e que precisa de compreensão e paciência. Tá? São espíritos. Pessoas são espíritos, espíritos são pessoas. Todos somos espíritos. Então, é gente como a gente. São pessoas de conflito, ó, consigo mesmo e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas desse tipo a gente conhece? Né? Pessoas que têm raiva de tudo, não conseguem se entender, não conseguem entrar dentro de um... Tudo está ruim. Então, é muito comum isso. São seres humanos reais com traços de personalidades variadas e que são mais do que perseguidores implacáveis obstinados em fazer o mal às pessoas. Adenauer Novaes fala isso. Então, voltando novamente, o obsessor, no fundo, ele sempre quer fazer alguma coisa de mal para você. E aí, ó, os tipos de obsessores. Vocês vão ver aqui, ó, os tipos de obsessores. Tem cada tipo de obsessor que a gente nem imagina que tem. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O caseiro, ó. O obsessor caseiro aí, ó. Apega a um certo lugar, escolhe continuar vagando por lá. Ó. Ele desencarnou, ainda continua apegado à casa, fica ali, fazendo de conta que está vivendo ainda ali. Muito comum também, muito, muito comum. Diga, Kátia. Era em relação ao slide anterior. Aqui, aí no final, aí eu tenho... Adenauer fala, são mais do que perseguidores implacáveis, obstinados em fazer o mal às pessoas. E aí eu vejo o exemplo dado anteriormente, quando fala dos obsessores. Por exemplo, o parente morreu e ele quer ficar ali próximo, como se fosse para proteger, ou alguma coisa assim. Nesse caso, eles não estão obstinados em fazer o mal. No caso... Imagine, 8 anos ali, acaba prejudicando. Não, ele prejudica, né? Mas, assim, esse mal ele pode estar camuflado no bem, no caso. Sim. Inicialmente, o que é por exemplo, a esposa, o que inicialmente ela está sentindo saudade, ela não está querendo mal, ela não quer nada disso. Mas o que acontece? Com o tempo, ela vai aprisionando ele aqui. A vida dele tem que seguir. O espírito tem que seguir. Tem, aí na frente a gente vai ver tudo isso aí. Roberto. Oi. Permita-me.
Diga, Sandy. O caso que nossa colega contou ali de Zíbia Gasparetto, Ninguém é de Ninguém. Sim. Que o rapaz faleceu e continuou obsediando a esposa, que ficou viva. Não tem algo semelhante à Lei Maria da Penha aí no mundo espiritual para separar, não? Está obstinado a fazer o mal, prejudicado. Não tem algo que tire... dessa... O que acontece? Tem que aguardar realmente a conscientização do obsessor para que o obsessor possa ser conduzido ao mundo de luz, enquanto isso não tem uma medida protetiva. Protetiva, não. Tem algumas coisas que você pode fazer, né, para que você proteja, né? Tem, é o que ela falou, tem oração, tem uma série de outras coisas. E, bom, vamos continuar aqui, ó. Então, olha o caseiro aqui, ó. Solitário continua perdido e por isso continua morando no mesmo local. Gente, a gente atende quase toda a reunião mediúnica, a gente atende espírito que está perdido. O que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Não consigo falar com meus filhos, não consigo falar com a minha mãe, não consigo falar com meu pai, não consigo falar com ninguém. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí a gente evita de falar que ele morreu, que ele desencarnou. Então a gente vai conduzindo ele de uma maneira tal que ele entenda que ele não está mais aqui. A gente vai conduzindo. Perceba o que aconteceu, por que você não está conseguindo mais. Olha, analise o que aconteceu, a última coisa que aconteceu com você. Então a gente vai conduzindo de tal maneira que ele mesmo perceba isso. Tá? Às vezes consegue, às vezes não consegue. Não é todas as vezes que a gente consegue, vamos dizer, fazer com que o espírito tenha consciência disso, né? É difícil. Muitas vezes o espírito vem tão ficcionado nisso aí que é super difícil. Ó, raramente tenta fazer o mal às pessoas, ó. Tá vendo, ó? Raramente faz o mal. Mas muitas vezes tem a intenção de expulsá-las, pois acha que é o único com direito de morar naquele local. Então, ele não vem para fazer o mal, mas ele vai fazendo com que aquela situação se torne uma situação insustentável. E aí faz uma série de coisas para quê? Para que a pessoa, às vezes, até saia da residência. Muitas vezes sai, deixa e vai embora. Ó, por atração, ó. Atraído por afinidade quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou com afinidade as mesmas energias negativas, como raiva, mau humor, agressividade, vícios, principalmente vícios, gente. Aquele lá, ó, o cara está lá no barzinho tomando uma, e aí chega o espírito, às vezes, ele nem conhece a pessoa. Chega ali, pô, vou me alimentar dessa bebida, da energia da bebida. Começa a beber também, juntamente com a pessoa que está no barzinho. E aí vai indo. Ah, gostei do Rafael. Pô, Rafael, gente boa, meu amigo. Ó, toma uma e gosta de uma cervejinha boa ainda, ó, daquela que eu gostava, né? E aí, ó, fica junto com o Rafael. Daí, a semana que vem, o que vai fazer? Rafael, ó, sexta-feira, vamos tomar aquela cervejinha lá? Bora lá, bora! E aí fica, ó. Aí, sexta, não, vamos sábado também. E aí vai indo. Isso. Aí vai indo, aí segunda, terça, quarta, quando vê, virou alcoólico. Tá? Então, acontece muitas vezes. E a intenção dele não era essa, a intenção era só estar junto com ele. Eu estava tomando uma cerveja, vou aproveitar, mas já que é um cara bacana, vou ficar junto dele. Roberto, oi. Roberto, diga. Sim, tá bom. Eu sei que, né, a colega ali falou muito bem, você concordou e tudo. O fato de estarmos encarnados nesse planeta de prova e expiação já nos deixa vulneráveis. Tá bom. Mas, assim, no momento de raiva, eu não me acho irascível, mas eu tenho raiva, que é uma emoção, uma emotividade que todo mundo tem. Eu não me alimento de raiva. Eu tenho raiva, como qualquer um tem, no momento, ou seja, propício, que me cause isso. Sim. Mas eu não vou viver o tempo todo com raiva. Mesmo assim, eu vou atrair obsessor. Se eu tiver um ciúmezinho,
né, de vez em quando, mas eu não Mas sou não... aquela ciumenta contumaz. Eu vou atrair obsessor? Eu acho que não. Não, lógico que não é isso aí que vai atrair o obsessor. Pois então, do jeito que ficou colocado não, aqui, então vamos lá. dá a entender isso. Mas é isso que eu estou dizendo. Se você acha que não sofre obsessão, não tem problema nenhum. Não é isso, Roberto. Não tem problema nenhum. Ou seja, emotividades negativas todo mundo tem. Mas o fato de você não viver o tempo todo alimentando essas emotividades, eu acho que não atrai, não. Atrai quando você vive o tempo todo na raiva, então na irascibilidade, no ciúme, na malevolência. Aí tudo bem, atrai. Mas se você tem aqueles... Isso é próprio do ser humano. Eu acho que isso não vai atrair um obsessor. Não, então tá. Então não tem problema nenhum. Esporadicamente, mas não vive o tempo todo. Tranquilo, não tem problema nenhum. Se você acha que não, tranquilo, não tem problema nenhum. Então, não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias que, ao seu ver, são prazerosas. Então, ele chega ali, Rafael, gente boa, pá, e aí, com o tempo, o cara vira um alcoólatra. Tá? Não tem jeito, vai para isso aí mesmo. Tá? Muitas vezes ele acaba protegendo sua vítima, pois é sua fonte de prazeres. Tá? Então, ele vai na vibe ali e aí acaba prejudicando. Por quê? Porque o prazer dele é aquilo ali. Então, é uma vez por dia, uma vez por semana, 2, 3, e vai indo. Assim vai indo. Por amor. Tá? Esse aqui também é muito, muito, muito comum. Escolhe permanecer 24 horas por dia ao lado de quem amava desesperadamente. Normalmente é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante, um familiar muito próximo. Tá? Então, isso aí também é muito normal acontecer. Desencarnou, por amor eu quero estar junto, porque eu amava muito ela, então não tem, fica assim mesmo. Ele normalmente não tem consciência da sua morte, aquilo que eu falei, O espírito vem e não tem consciência de que morreu. Então, acha que ainda está vivendo ali, que está junto com aquela família ali, junto com as pessoas ainda. Não tem a mínima intenção de fazer o mal às pessoas, mas suas potentes energias negativas acabam fazendo mal a quem amam. Tá? Então, é aquilo que eu estou falando. Vai, aos pouquinhos, vai indo, e acaba prejudicando a pessoa. Você imagine... Você, com aquela pessoa ali do seu lado, mesmo às vezes você não tendo consciência disso, mas as energias que ele está trazendo são energias deletérias, né? Vai indo, te contamina, não tem jeito. O escravo, traumatizado e confuso com sua morte, continua a vagar como se fosse um zumbi. Esse aqui também. Muitos espíritos... às vezes chegam igual um zumbi, todo maltrapilho, cheio de fome, pedindo ajuda. E aí, nas reuniões mediúnicas, a gente atende direto esse tipo de espírito. Tá? Existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos, e, por medo de sofrerem, obedecem às ordens dos seus chefes encarnados também. Na parte encarnada aqui a gente tem... Um exemplo assim bem clássico é o tráfico de drogas. Tá? Não tem um padrão de comportamento, pois seguem as ordens de quem os comanda. É difícil esse tipo de espírito se libertar por si próprio. Tá? Então, sempre estão obedecendo. E no mundo espiritual também há esse tipo de coisa. Mantém os espíritos que têm um poder mais de persuasão, mantém os espíritos mais ignorantes sob o domínio. Domínio total. E aí vem a reunião mediúnica, quando a gente pede para fazer a atração do campo do coordenador, não vem um espírito, não, gente. Vem 20, 30. E tudo com o mesmo pensamento, tudo com a mesma ideia. E é incrível, quando eles vêm de bando,
ficam rindo e mais ou menos falam mais ou menos a mesma coisa. Então, os médiuns que estão ali falam praticamente a mesma coisa, o mesmo sentido da coisa. Diga, Adriano. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errado, todas essas obsessões que foram relatadas têm como base a emoção propriamente dita que o ser acaba produzindo. Então, é aquela questão, tudo demais tem suas consequências bastante exatamente, né? Exatamente. Raiva, amor, tudo. Alegria, nem sei se é alegria, né? Mas, tipo, tudo a mais, com grandes volumes, podemos dizer assim, leva as consequências. Sim. Que as pessoas não podem estar, não sei a palavra correta, mas não tem aquele controle propriamente. Então, se resume ao controle das emoções. Isso. Não a descontrole, podemos dizer assim. Um dos segredos da reencarnação é você trabalhar suas emoções, tá? Você vem trabalhar suas emoções. Esse é um dos grandes segredos. Buda que falava, ó, o caminho do meio, você tem aqui e aqui. Agora, o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Do equilíbrio. Tá? Você não pode nem ser tanto para um lado, nem tanto para o outro. Você tem que estar no meio, no equilíbrio. Quando você está no equilíbrio, aí sim. Aí o autônomo, ó, muitos apegados aos prazeres materiais, quando encarnado, continuam vivendo no mundo físico, mesmo depois de sua morte. Aqui também, gente, a gente atende direto espíritos que desencarnam pegados na parte financeira, reclamando que os filhos estão gastando o dinheiro dele. Olha aí, ó, estão gastando todo o meu dinheiro, todo o meu dinheiro. Na outra quinta-feira, eu atendi um espírito assim. O cara queria o dinheiro dele, porque os filhos estavam gastando dinheiro que ele economizou a vida inteira, que ele trabalhou a vida inteira para economizar, para ter o dinheiro. E aí? Difícil pra caramba, né? Vivem em bordéis, bares, pontos de uso de drogas ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar dessas energias. Ó. Fazem favores para pessoas encarnadas em troca dessas energias. Tá? Muitos, às vezes o negócio de trabalhos que tem aí, é isso aí. Ó. Troca, faz a troca. Ó. Eu te ajudo, mas você vai me alimentar com cachaça, você vai me alimentar com isso, com aquilo. Fazem favores para pessoas... Ó, não têm intenção de praticar o mal, porém se tornam escravos de seus desejos, fazendo qualquer coisa para conseguirem satisfação. Então, é outro tipo de... O enviado, ó, acreditam fielmente que tem a missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas. Ó. Isso aqui também é normal nas reuniões mediúnicas a gente atender esse tipo de espírito, principalmente quando a gente chama, por exemplo, os coordenadores, né? Os espíritos que estão obsidiando os coordenadores. São espertos, sutis, ó. São muito espertos, gente, mas são espertíssimos. Tem uma sutileza incrível. Inteligentes, ó, e em alguns casos são até refinados espiritualmente. Tá? Então, você vê que tem de tudo que você pode imaginar aí. Seus objetivos são destruir os frutos do bem e assim implantar os seus conceitos deturpados e negativos. Atuam nas fraquezas individuais, estimulando intriga, fofoca, ciúmes e brigas. E isso, gente, acontece. Acontece mesmo. Tá? Às vezes, a reunião mediúnica está de boa, tranquila, de repente começa a pipocar. Tá? É um negócio interessante. Roberto, oi. Licença. Eu me lembrei de um caso, né, que André Luiz nos conta em Ação e Reação. Né? É a forma como Leonel e Clarindo obsidiavam Luiz, filho de Antônio Olímpio, que os assassinou em anos pregressos. Né? Então, assim, como ele é inteligente,
como ele articula, como ele tem estratégia para poder obsidiar Luiz, o sobrinho. Então, eu me lembrei logo desse caso aí. Uma forma refinada, como você falou. Isso, eles são muito... A estratégia deles eles são muito a sutileza. Os caras têm, assim, uma... É incrível. Só vocês... Quem participa disso entende o que é. Às vezes, a gente falando aqui, vocês não conseguem mensurar isso, mas no momento que vocês participarem, vocês vão ver. Às vezes chega... Ô, Roberto. Às vezes chega dando conselhos, tá? Às vezes tem alguns espíritos que chegam dando conselho de bonzinho. Depois, no final, dão uma baita de uma gargalhada na sua cara. Roberto? É assim mesmo. Diga, Cátia. Entendo, né? Assim, por exemplo, quando a gente, por esses exemplos assim citados, com esses vários tipos de espíritos que podem vir a obsediar as pessoas, as sutilezas, as estratégias que eles tenham. Então, eu acho que, como todos nós estamos suscetíveis, né, a serem obsediados, nós podemos nos blindar com conhecimento. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se autoconhece, a gente vai podendo ter esse discernimento e evitar que eles cheguem, mesmo tendo essa susceptibilidade. Então, se a gente sabe, se eu estudei, se eu li o livro de André Luiz e vi que ele já pode fazer assim, se alguém tentar agir assim comigo, eu já tenho essa forma. Se eu sinto raiva, uma raiva repentina, e eu sei que é a vibração que a gente atrai espíritos na mesma vibração, eu falo, não, eu tenho esse discernimento, eu tenho que afastar essa raiva de mim e eu vou mudar a minha sintonia, para eu não a minha vibração, para eu poder não sintonizar isso aí. Então, o conhecimento faz com que a gente entre nesse formato de a gente se blindar, às vezes, de ser obsediado, porque a gente tem esse conhecimento. Mas quem não tem, o campo está aberto o tempo todo. É difícil. O conhecimento, realmente, gente, o conhecimento para a parte mediúnica é importantíssimo. Desde a aula de mediunidade, a gente vem falando, estudem. Para quê? Para que vocês tenham o conhecimento de como acontece esse tipo de coisa. Então, você estudando, você vai ver como que acontece. Então, aí, quando acontece, você começa a entender isso. Então, por isso que é importante, vigiar e orar e vigiar, né? Ó, o Vingador aqui, ó. Casos mais raros de obsessão, porém é um dos piores, pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Ó. Vou me vingar e quero vingança de qualquer jeito. Tá? Tem essas dolorosas lembranças como se tivessem acabado de acontecer. Ó. Então, eles não têm a noção do que o tempo já passou, que não sei quantos anos passou, eles acham que aconteceu como se fosse ontem. Tá? Então, e eles vêm querendo vingança mesmo. Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsidiado. É movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsidiado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Esse é difícil a gente conduzir, gente. Muito difícil conduzir esses espíritos. Bem difícil mesmo. Diga, Ana. Tenho uma dúvida. Diga. Isso seria a monoideia? Tem essas dolorosas lembranças como se tivessem acabado de acontecer. Monoideísmo. Isso. Monoideísmo. Obrigada. Ok. E o monoideísmo, ele pode causar ovoide, o espírito ficar ovoide, em forma de ovo, e pode também causar ele se sentir como se fosse um animal. Tá? Licantropia, exatamente. E aí, ó, a gente falando de obsessão, a nossa sintonia mental é que vai nos conectar com os nossos obsessores. Então, ó, haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goza ele absoluta liberdade? Tem um sentimentozinho aí que define isso aí.
No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe entraves. Então, o nosso pensamento, ninguém pode travar nosso pensamento. Eu posso estar olhando aqui para a Ilza, aqui, sorrindo para ela e querendo matar ela. Aqui a gente consegue fazer, mas lá, no mundo espiritual, não. Tá? Aqui a gente consegue, lá não. Lá por quê? Porque lá eles têm a capacidade de ver os pensamentos, percebem nossos pensamentos. E por que que eles vêm, às vezes, se conectam com a gente? Através dos nossos pensamentos. Então, orar e vigiar é o quê? Vigie seus pensamentos. Veja o que você está pensando, o que que você pensa, como que você age, como que você conduz sua vida. Isso é orar e vigiar. Então, veja o que que você pensa, como que você pensa. Então, às vezes eu quero matar Rafael, né, Rafael? Matar você. E aí eu fico rindo. Não bebe, né? Bom, muito bom. Muito bom. Então, qual é o padrão dos seus pensamentos? Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem pensar sempre lá em cima? Não, gente. É normal você ter raiva. Agora, como que você vai conduzir essa raiva? Esse que é o segredo. Aí você sai aqui, de manhã cedo, pega o carro, entrou na paralela, o cara lhe dá uma fechada, aí você xinga a geração toda do cara. Tá? Mas diluiu ali, não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é levar isso para o trabalho. Aí chega no trabalho, já pensou, você chega com raiva, aí você é chefe, coitado do subordinado, raiva para todo lado, destilando raiva para todo lado. E aí você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana com raiva. E aí, esse que é o problema. Não tem problema nenhum você sentir raiva. De jeito não tem, é normal, nós somos humanos. E aí, o que que acontece? Vai depender como que você vai agir com isso. Então, nossa sintonia mental, gera uma vibração, tá? Essa vibração vai gerar ondas eletromagnéticas. Essas ondas vão gerar uma frequência, e essa frequência vai dar a sintonia. Essa frequência é aquilo que você está pensando. Então, se você está pensando amor, a sintonia vai ser com amor. Tá? E aqui a gente traz, só para exemplificar, tá? A gente tem, um espírito elevado aqui desse lado, tem um médium aqui, e tem um espírito maldoso aqui, No momento que o médium está conectado com esse espírito maldoso aqui, com as ideias aqui, o que que ele faz? Ele bloqueia o espírito elevado. Então tem que estar na mesma sintonia. Então ele vai estar, com o espírito maldoso. No momento que ele mudar a sintonia dele, a frequência vibracional dele, o que que ele faz? Vai se sintonizar na mesma frequência com o espírito elevado. Aqui é só para a gente dar uma ideia para vocês do como que funciona isso. Tá? E aí, quanto mais frequente o curta-onda, mais elevado é o espírito. E aí, em que sintonia você está vibrando? Preste atenção nesse slide aí. No amor, na alegria, na paz, ou na culpa, na raiva e no medo? Aí é de cada um isso aí. Veja a frequência vibracional, o que que você está emitindo. O que que normalmente você emite. Tá? As emoções e a vontade geram pensamentos, que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Tá? Então, o que define as dimensões espirituais são
densidade, o como você está vibrando, sua frequência vibracional vai determinar isso. E vai determinar suas conexões também. Posso perguntar agora? Pode. Bom, espírito esponja, que é a mediunidade de um espírito encarnado, vai estudar nesse ciclo ou em outro? Qual desses aí é o espírito esponja? Espírito esponja. Defina para mim esponja. O que você quer dizer com esponja? A gente atrai tudo. Algumas coisas pelo pensamento ou por sentimento. Capta tudo, né? Você é esponja, é? Mais ou menos. Mais ou menos. Por exemplo, eu fiquei gripado, aí estou com aquela gosto de guarda-chuva na boca, né? Sim. Depois da gripe. Aí, qualquer coisa, eu fico meio estressado, mas eu estou tranquilo, rapaz. Bem melhor que antes. Isso aí é espírito esponja. Aí, qualquer coisa, a gente fica fora de si. Sim, você atrai... eu entendi. É o espírito que atrai tudo que está em torno, né? Mas aí, isso aí, Rafael, é o seguinte, ó. Você que está estudando aqui, você já devia... Isso aí, você que está no controle, tá? Todos nós somos médiuns, então todos nós temos o controle disso. Então você que está no controle, não pode ficar absorvendo tudo isso não, meu amigo. Eu quando não quero o negócio, vai embora. Sim, deleta, joga o pensamento para outro lugar. Tira dali. O pensamento não fique focado nisso. Senão é esponja mesmo. Daí você vai pegar tudo que passar perto, vai pegar em você. E a conexão, obsessor e obsidiado, se dá através da conexão entre as ondas mentais emitida pelo obsessor, que encontra receptividade no obsidiado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, que formam um fluido mental magnético que causa essa atração. Então, voltando lá sempre, o velho pensamentozinho. Tá? Então, orar e vigiar controle seus pensamentos. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Você consegue pensar, toda hora está pensando positivo, está pensando para frente? Não. Não, por quê? Porque é uma característica do nosso orbe aqui ainda. Altos e baixos. Agora, qual é a média que você tem disso aí? São pensamentos um pouco mais altos ou um pouco mais baixos? Então, é isso que você tem que ver. O que você está emitindo? Quais os pensamentos que, durante o dia, vêm mais para vocês? Que tipo de pensamentos? Vocês têm ideia de quantos pensamentos a gente pensa por dia? Bota 1000 nisso. Você sabe, Rafael? Sabe, né? Bom, um estudioso diz que um homem pensa uma coisa por segundo, a mulher pensa 5. A gente pensa 75 mil pensamentos por dia. 75 mil. Desses 75 mil, 11 mil são repetitivos. Tá? Então, 11 mil vem, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então, imagine a caixinha de pensar que a gente é. Né? Então, por isso que tem essas conexões, gente. E aí, os tipos de obsessão aí, Desencarnado para encarnado, que a gente tem, desencarnado para encarnado. A gente tem encarnado para desencarnado. A gente tem encarnado para encarnado também, um obsidiando o outro. A gente tem desencarnado para desencarnado. A gente tem auto-obsessão e a obsessão recíproca. A gente vai olhar agora um a um aqui, tá?
Imagine só, olha a quantidade de tipos de obsessão que a gente tem. Então, não é fácil não, viu? Ó, de desencarnado para encarnado. Ó. Se caracteriza com o domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. Tá? Em muitas situações, não é percebido ou pressentido pela vítima. Ó. A maioria das vezes a gente não sente. Está ali junto com a gente não sente. Então, e gente, ó, aqui na sala está cheio de espíritos desencarnados. Está aqui, estão assistindo a aula igual vocês estão assistindo. Só que a gente não vê. A gente não percebe, a gente não vê. Por quê? Porque nossos aparelhos não estão calibrados para isso. A não ser que tenha um médium vidente. Alguém tem vidência aí? Tem? Tem não. Manipula o campo de energia de várias maneiras, ó, pode gerar doenças que confundem os médicos, além de dificultar o tratamento. Ó. Muitas vezes, o que acontece? O obsessor vem e você, de tanto sofrer essa obsessão, você adoece. E aí vai para o médico, faz todos os tipos de exame possíveis e não consegue encontrar nada. Tá? Isso aqui também é muito normal. Tá? Nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado. Ó. Às vezes ele não quer vir prejudicar, às vezes ele está ali só querendo, às vezes até conversar em negócio, mas aí chega, bate um papo com o Suede, gostou disso, pô, Suede, pô, gente boa, continua ali, e fica ali, aí começa a perturbar, né? Dominação, fanatismo, avareza, egoísmo, amor exacerbado, ciúmes e ganância. Ó. Normalmente isso está envolvido nisso aqui, ó, esses espíritos. Tá? Encarnado para desencarnado. Ó. Me lembrei lá daquela situação aquele caso que eu contei, né? Está ligado a expressões de amor egoísta e possessivo por parte do encarnado, né? Então, era o meu amor, tinha posse, porque normalmente a gente diz meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, né? Olha a posse que a gente toma disso, né? E não tem nada de meu, é um espírito igual a gente. Então, e aí ó, essa posse vai lá, a pessoa desencarna e continua com esse mesmo pensamento. E aí fica querendo ficar juntinho ainda. Que se fixam mentalmente naqueles que desencarnaram, ó, pensamentos de dor, revolta, desequilíbrio, não permitindo que o desencarnado alcance o equilíbrio. Aí fica chorando, fica chamando, fica fazendo um monte de coisa. Ah, não consigo esquecer fulano era tudo para mim, era a minha vida. E aí? Coitado da criatura, não consegue se libertar disso. E aí fica ali, sendo às vezes prejudicado, né? Perda de um ente querido desencadeia a inconformação e o desespero. Ó. Normalmente é isso, tá? Então a gente perde um ente querido e isso aí causa isso aí. Tá? Por quê? Porque a gente ainda não consegue lidar bem com a morte, tá? Aqui na ULI vocês vão aprender a lidar com a morte. Lá no ciclo 4 a gente tem um módulo que são 4 morte e filosofia, morte e psicologia, morte e biologia e morte e educação. Vai falar só sobre a morte. E é muito, muito interessante nesse módulo aí que a gente fala sobre a morte, a gente fala muito, muito mais da vida do que da morte. Muito, muito mais da vida do que da morte. Ó, a briga de herdeiros pela herança que geram pensamentos de ódio e rancor, ó, também. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual, a saudade ou a tristeza são fatores capazes de manter prisioneiro o desencarnado. Então, muitas vezes é saudade. Saudade você prende muito a pessoa. Desencarnou, gente, é um mês de luto,
depois deixa o espírito continuar a vida dele. Deixa o espírito continuar. Saudade vai ficar? Vai, mas tem que libertar ela. E a gente não faz isso. É muito difícil. Vira. Encarnado para encarnado, ó, isso aqui é bem comum também, tá? O ciúme é um dos fatores principais desse tipo de obsessão. Tá? Então, o marido com a esposa, o namorado com a namorada, um ciúme violentíssimo, obsessão pura. Tá? A questão da convivência anterior, onde os envolvidos cobram seu direito, ó, prejudicados no passado, acabam criando antipatias, aversões ao outro. Lá no passado já viveram algumas condições parecidas. E aí os dois vêm e encarnam na mesma situação, na mesma família, né? O marido e mulher, e aí começa a vir coisas lá do passado e aí começa a aflorar, daí começa... Interessante, né? Pode gerar rixas de família, por exemplo. Ó. Muitas vezes as brigas de família são geradas por isso aí. Ó. As pessoas têm a capacidade de dominar mentalmente suas vítimas. Ó. A inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, o rancor, a vingança e o desejo do mal influenciam nesse tipo de desobsessão, não, de obsessão. O amor possessivo, amizade em que um lado obriga o outro a pensar do mesmo jeito. Tá? Tudo isso aí. Roberto, oi. Geralmente, quando a gente pensa de encarnado para encarnado, já pensa logo em ciúmes, namorado e tal, isso. Mas mãe, filho, pai, mãe para filho, pai para filho. Ah, eu sou médico, você vai ter que ser médico porque é isso, porque é aquilo. Então tem tudo isso aí, gente. Principalmente mãe com filho que acha que vai ser sempre dela, então não exatamente, é. O filho com não sei quantos anos e a mãe achando que ainda é o bebê, né? E aí é difícil, bem difícil. Assim. Desencarnado para desencarnado. Ó, lá também existe obsessão, gente. Tá? Não é só aqui, não. Lá também existe. Diz respeito a espíritos desencarnados que dominam outros desencarnados. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Aqui não tem lugares que tem pessoas que dominam os outros. Lá a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Por associações tenebrosas, os espíritos se juntam em algumas regiões onde obedece a sintonia e a lei da atração. Então, esses espíritos, normalmente, eles são recolhidos num lugar onde eles vivem todos juntos ali, e aí há o comando desse espírito que tem um poder maior em relação a isso. E aí, quando eles vêm, por exemplo, reunião mediúnica, quando vem... eles vêm de galera, é isso aí. Vem toda a galera, toda comandada por esse tipo de comandante. Né? E aí vem e obsedia todos os médiuns na mesma pegada. Nesses lugares há espíritos que chamam a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados. Ó. Então, eles são os justiceiros lá. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos através de associações de idêntico padrão vibratório. Então, ali é farinha do mesmo saco. Tudo ali é a mesma coisa. Tá? E a autoobsessão? Nesse caso, a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesmo. As causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos, tá? Nos problemas anímicos, problemas nossos, do nosso espírito, que são, ó, dramas pessoais desta vida ou de outra vida. Pode ser lá da infância, algum drama, alguma coisa que você passou nessa vida ou na outra, tá? Traumas, ó, alguns traumas também, traumas de infância, traumas de outra vida. Remorsos, culpas. A culpa é muito comum, gente. A culpa é uma das coisas mais
mais comuns. É culpa e medo. Culpa, medo e vingança. Esses 3 tipos de espíritos que a gente mais atende nas reuniões mediúnicas. Tá? Espírito que vem com muita culpa, com muito medo e querendo vingança do outro. Situações provindas da intimidade do seu ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Então, é tudo aquilo que está dentro do própria pessoa que atormenta tanto a pessoa tão atormentada que se desequilibra psicologicamente. E, às vezes, isso aí também é muito comum acontecer, gente. Às vezes a pessoa não tem obsessor nenhum, ela mesma está se obsidiando. Aí fica imaginando, pensando um monte de coisas e sofrendo. E aí vai sofrendo, sofrendo e sofrendo, né? Roberto? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao Oi. último slide. Por favor. Autoobsessão? Sim. Como perceber essa autoobsessão? Também para buscar ajuda. Como é que percebe? Sim, aí você tem que ver seus comportamentos. Como é que você está se comportando? Como é que você está agindo com você mesmo? Entendeu? Então, aí você tem que ver dessa maneira. Tá? E aí você tem que... o autoconhecimento, que a gente fala, é importantíssimo para isso aí também. Tá? E aí, isso aí é meu... O que está causando isso? Por que eu fui lá buscar esse trauma lá da minha infância para trazer para agora? Entendeu? Então, isso aí é de cada um. Daí você é que tem que ver isso. Tá? É super difícil, tá? Mas tem tratamento. Tá? Aí você pode fazer o tratamento. Psicólogo, psicanalista. Você tem aqui a desobsessão também, pode ser desobsessão de quarta-feira. E aí você, de repente, alguém vai dizer para você, não é problema de espírito, é problema seu, você que está causando isso. Tá? Roberto? Agora é bem difícil, viu? Bem difícil. Você. Roberto? Oi. Tem uma música de Kel Smith que ela fala assim, seja gentil com você. Então, se você perceber que você está se cobrando muito, que você está se culpando, uma coisa assim, bem interessante, os tratamentos é importante, a gente fazer essa reflexão. Sim. Se eu fiz algo atrás e que eu não posso refazer, e que aquilo hoje eu considero que não foi correto e está me gerando culpa, então eu coloco na minha consciência que eu fiz naquele momento o melhor que eu pude com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Sim. E a partir daí a gente se perdoar, ser gentil com a gente. Eu acho que já é um bom caminho, né? Mas o grande problema, Cátia, que ela estava perguntando, como que a gente identifica isso? É muito difícil você identificar isso. Aí você está brigando com você mesmo, né? Então é uma situação bem difícil mesmo. Obsessão recíproca aqui, também é muito comum. É aquela em que um espírito obsidia o outro, um obsidiando o outro. Então, o marido obsidia a esposa obsidia o marido. Tá? A escravidão mútua e a perseguição são características desse tipo de obsessão. Tá? A relação se transforma em simbiose, ou seja, um não pode viver sem o outro. Tá? E aí, a obsessão é tão grande, mas aí diz assim, eu não consigo viver sem você. Tá? E aí continua naquele mesmo processo, às vezes, uma vida toda com aquele mesmo dilema. Tá? Mas eu não posso viver sem você, mas eu te amo, imagine só. Complexo, né? O amor desequilibrado e interesses materiais também pode causar isso. Muita possessão, né, do amor. Não, você é meu amor. E aí fica naquele dilema. Paixões avassaladoras que deixam os envolvidos totalmente cegos e qualquer acontecimento se fecham em um egoísmo a dois. Então é tão recíproco que até o sofrimento é compartilhado entre os dois. Bom, rapidinho. Diga,
Rafa. O anterior, que é a autoobsessão. Por que eu falei a você, esponja, né? A gente, de outra encarnação ou dessa, no momento você falou, pode ser da infância ou de outro momento, você sente aquela sensação que aí vem o pensamento do obsessor, que não é seu Que também. não é seu, isso. E aí fica aquele sentimento ali guardado, aquela energia. Isso. Exatamente. E aí, para que você distinga isso, o autoconhecimento é importante. Daí você dizer, ó, isso aí não é meu, isso aí é alguém que está incutindo na minha ideia. Tá? Então, o autoconhecimento sempre é importantíssimo para isso. E os graus de obsessão? A obsessão apresenta caracteres muito diversos, ó, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até perturbação completa do organismo e das faculdades. Ó. Então, a gente vai ver aqui. Ó. A gente tem a obsessão simples, tá? A gente tem a fascinação e a subjugação. São esses três tipos que a gente tem. A gente vai ver agora um a um, para vocês conseguirem entender isso. Obsessão simples, ó. É uma influência sem domínio da personalidade, tá? O espírito vem, começa a lhe influenciar tranquilamente, sem problema nenhum, começa a conversar com você, fazer com que você haja da maneira que ele quer, mas tranquilamente, tá? Aos pouquinhos ele vai... Então, uma obsessãozinha mais simples, mais sob controle, né? Interferência momentânea e no senso crítico e no discernimento. Ó. Então, momentaneamente, às vezes, você dá uma balançada, né? Que você percebe que não está agindo nos conformes, né? Pode acontecer, ó, de forma involuntária a troca de fluidos entre o desencarnado e o encarnado. Ó. Às vezes pode ser até involuntariamente, tá? Pode acontecer isso. Não altera a personalidade, tá? Não vai alterar a personalidade. Você vai ser a mesma pessoa, tranquilo. E a fascinação? Eu vou fazer, antes de eu falar da fascinação, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente falou em três, né? Simples, a fascinação e a possessão. Subjugação, é. Dessas três, qual é que vocês acham que é a mais complicada? Não é subjugação, não. Allan Kardec disse em O Livro dos Espíritos que a fascinação é o pior tipo de obsessão. Por quê, gente? Porque uma pessoa fascinada é uma pessoa que acha que sabe tudo, que tem controle de tudo, que se acha o melhor, que se acha o bambambam, né? E não reconhece isso, acha que está agindo normalmente. E a fascinação é um problema seríssimo com a mediunidade. Tem muito médium que fascina rapidinho. Tá? Então, tem que ter esse cuidado com a fascinação, viu? Quem trabalha com mediúnica tem que ter cuidado. Ó, o espírito obsessor busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas. Tá? Então, ele prepara o campo dele bem preparadinho. Aí, ó, exalta a vaidade fazendo sentir-se infalível e autoconfiante. Ó. E aí começa a encher a bola do médium, né? Pô, você é o melhor médium, você que só dá as melhores comunicações aqui no Centro Espírita. Você é o cara. Todo mundo quer ser atendido por você, todo mundo quer. E aí vai enchendo a bola do médium. E o que acontece? Ó, a vaidade vai, ó, aumentando,
vai inchando, vai inflando, né? E aí, ó, realmente eu sou o cara, né? E aí você não precisa de ajuda de ninguém. Se você é o melhor, para que você vai procurar a ajuda de alguém? Você não procura. Não vai procurar. Porque se eu sou o bom, por que eu vou procurar? Não vou procurar. A ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira e que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações e práticas. Ó. Então, às vezes, essa fascinação é tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa age ridiculamente, tá? E faz coisas assim que vocês nem imaginam. Tá? Então, a fascinação, por isso que ela é considerada a pior de todas. Tá? Por causa disso. A pessoa se acha no poder, se acha a maior. E aí, esse é o grande problema. E a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. O subjugado fica sob o domínio completo e total do obsessor. O paciente fica sob um verdadeiro jugo. E aí, quando você está na subjugação, normalmente, você chega a um momento que você pede socorro, socorro, não aguento mais. Então, você vai pedir ajuda. E na fascinação, você nunca vai pedir ajuda. Por quê? Porque você se acha o máximo. Tá? Essa é a diferença. Aqui na subjugação, você vai procurar ajuda. Rapidinho. Na fascinação, pode se tornar subjugação e também pode ser artistas, qualquer trabalho, né? Pode ser. Sim, porque na realidade, gente, os tipos de obsessão vai começar simples, aí vai para a fascinação e depois pode se tornar uma subjugação, tá? Então é uma sequência. Tá? Ó, a subjugação ela pode ser dois tipos. Ó, ela pode ser moral. O subjugado é constrangido a tomar soluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão a julga sensatas. Ó, corporal atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, alteração completa do seu senso crítico e no discernimento. Tá? Então, moral e corporal. Às vezes você está tão possuído que às vezes o espírito chega, você se joga no chão, você faz coisas absurdas, absurdas. Tá? Opa. Então, ó, por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e quintessenciada e lidarem com energias suscetíveis aos pensamentos, costumam os espíritos que obsidiam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. Tá? Então, tem uma série de técnicas aí que os espíritos usam para atingir o objetivo com a gente. Tá? Principalmente a hipnótica e a magnética. Tá? Aí, ó, fatores que predispõem à obsessão, ó. Primeiro deles, ó, imperfeição moral. Desequilíbrio emocional, ó, fatores psíquicos. A pessoa desequilibrada emocionalmente, ela tem uma grande prospecção de estar sendo influenciada, estar sendo obsediada. Tá? O álcool, ó, e entorpecentes gerais. Tá? O álcool é um dos principais causadores de obsessão. Tá? Álcool e drogas, né? Todas essas drogas, cocaína, todos esses tipos de drogas. Os ambientes também, ó. E os nossos complexos, principalmente nossos complexos. Tá? Nossos complexos são coisas que a gente passou, coisas que a gente ainda não conseguiu digerir. Tá? Então, esses complexos estão lá. Tá? Complexo de inferioridade, por exemplo. Complexo de superioridade. Então,
essas coisas estão lá embaixo do iceberg, né? Então, através disso aí que a maioria dos espíritos se conectam com a gente através dos nossos complexos. Olha os fatores aí que predispõem, ó, a obsessão, ó. As nossas imperfeições morais, nossas brechas psíquicas, ó, que são muitas, ó. É a porta ou brechas psíquicas, abrimos, ó, facilitando a aproximação à sintonia dos obsessores, ó. Então, ó, ideias negativas, ciúmes, revolta, impaciência, irritação, ódio, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, maledicência, calúnia, orgulho, egoísmo, medo, avareza, ociosidade, ó, álcool, as drogas, né? Desregramento sexual. Olha, tudo isso aqui, ó, gente. Tudo isso aí são brechas psíquicas para quê? Para que os espíritos venham nos obsidiar. E onde começa a obsessão? Nos nossos complexos psicológicos. Complexo, ó, vem de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais que vão se juntando em nosso aparelho psíquico, lá na nossa mente, que vocês viram, né, que a nossa mente fica onde? No perispírito, ó, nota 10, viu? Pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum, ó, um núcleo afetivo. E, às vezes, o que acontece? Ó? Complexo do espírito e o complexo nosso aqui, ó, explode. Os complexos são, ó, a porta de entrada, veículo usado pelos espíritos para se movimentar em nossa mente. Os espíritos enxergam o que não mostramos aos outros. É aquilo que eu falei, né? Eu posso estar olhando para a Suede aqui querendo matar ele. O espírito está enxergando. Mas você não, você está achando que eu estou conversando com você, rindo para você, né? Então. E aí, ó, quem eu estou atraindo, ó? Atrairemos aquele que comunga conosco, que se identifica com a qualidade da nossa emissão mental. Então, orai e vigiai. Veja o que você está pensando. O que você está emitindo. Veja qual é o seu padrão de vida, como você está vivendo, de que maneira você está vivendo. E aí, ó, sua frequência energética diz o que sua vida é hoje, tá? Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, ó, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem de nossa vida. Mas o mais incrível de tudo isso é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos. Então, normalmente, a gente, não, minha vida, não. Gente, isso aí é para a gente refletir que nós somos donos da nossa vida. Quem comanda somos nós. Então, a gente só vai permitir aquilo que a gente quiser. Se vocês aqui não selecionam com quem vocês vivem, com quem vocês querem viver, com quem vocês querem trocar ideias, então, é isso que a gente precisa pensar. Tá? Vamos ver como que a gente está vivendo, de que maneira estamos vivendo. Estamos vivendo uma vida tranquila, com leveza, com amor, com harmonia, com paz, ou é uma vida cheia de confusão? E aí, ó, um poema aqui de Adenauer, ó. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume. Há os franceses, os suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um inigualável aroma de alcance infinito que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade,
do bem no coração, do amor que nunca cessa. Exale o perfume da bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Adenauer Novaes. Obrigado. Eu vou passar só as referências aqui e depois a gente vai ver um videozinho bacana aqui, ó, referências que a gente usa para esse livro aqui, ó, gente, ó. Muito bacana esse livro aqui, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, ó. Muito, muito legal. Tá? Ele fala da obsessão e da desobsessão também.